Presidente Lula abre a Assembleia Geral da ONU, pede que o organismo seja reestruturado e não condena Vladimir Putin pela guerra. Conflito provoca falta de peças e o Brasil deixa de fabricar 500 mil veículos. Ministro da Educação quer saber por que só hoje faculdade expulsou alunos de medicina que em abril fizeram gestos obscenos para mulheres. Projeto do novo ensino médio prevê bolsa de estudo para que aluno não largue os estudos. Falsos licenciadores voltam à casa das pessoas para pedir novos dados e aplicam golpes. OMS informa que de cada 3 pessoas no mundo, uma tem problema de pressão alta. CBF afasta juízes que estavam no VAR e não marcaram um pênalti no jogo do Corinthians contra o Grêmio. E no Museu do Videogame é possível ver como eram, como são e como devem ficar os dispositivos eletrônicos carregados de jogos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula abriu hoje a Assembleia Geral da ONU. Diante de quase 200 representantes de outros países, voltou a criticar as desigualdades sociais, os gastos com armamentos e pediu a reforma do organismo. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, o presidente Lula repetiu os apelos que vem fazendo à comunidade internacional desde que assumiu a presidência: uma união global para combater a fome e as desigualdades sociais, raciais e de gênero e atuar de forma responsável para proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Lula reforçou a necessidade de uma transição para a economia verde e energia limpa e voltou a cobrar compromisso dos países mais ricos. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares. No discurso, Lula também criticou a governança global da ONU e a atuação de bancos e instituições multilaterais, afirmando que os bancos, como o FMI, ajudam a reproduzir e aumentar as desigualdades na medida em que favorecem países mais ricos e não buscam soluções razoáveis para os mais pobres. Na crítica à governança global da ONU, Lula também afirmou que dificilmente o mundo conseguirá cumprir as metas da Agenda 2030 nos 7 anos que restam até a data limite. Essa agenda, elaborada pela ONU, lista 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para acabar com as desigualdades, alcançar a paz e promover crescimento econômico e sustentável em todo o planeta. O presidente disse que essa foi a mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva desenvolvida pela ONU e deverá se transformar também no maior fracasso da instituição. Lula também foi enfático ao criticar e questionar as ações dos países que integram o Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil busca uma vaga definitiva há décadas. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. O presidente afirmou ainda que os gastos militares vêm crescendo e que a guerra na Ucrânia escancara a necessidade de uma reforma das instituições multilaterais para alcançar a paz e combater as desigualdades. Estabilidade e segurança
não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado, está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. Lula foi aplaudido ao menos 5 vezes durante o discurso na Assembleia da ONU. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não participou dos aplausos ao presidente brasileiro. Essa foi a 8ª vez que o petista abriu o debate no evento. Desde 1949, a tradição é que o Brasil faça o primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU. Após o discurso, Lula deu uma declaração reafirmando a necessidade de uma reforma nos organismos internacionais. Eu acho que aos poucos as Assembleias Gerais da ONU vão criando a consciência de que a ONU precisa ser reformulada para o bem da democracia. É isso que eu vi hoje aqui e é isso que eu vim falar. Zelensky não aplaudiu Lula porque, mais uma vez, o presidente brasileiro não condenou a Rússia pela guerra, ao contrário de Joe Biden dos Estados Unidos. O presidente ucraniano acusou a Rússia de genocídio e fez um apelo de paz aos líderes mundiais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia está realizando um genocídio com o sequestro de crianças. Diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, o líder ucraniano também acusou Moscou de utilizar os alimentos e a energia como armas e afirmou que a Rússia não tem o direito de possuir armas nucleares. Essas crianças na Rússia são ensinadas a odiar a Ucrânia e todos os laços com suas famílias são rompidos e isso é claramente um genocídio. Zelensky também convidou os líderes mundiais para uma cúpula da paz. Zelensky e Lula terão seu primeiro encontro bilateral amanhã. O encontro está marcado no período da tarde após o brasileiro se reunir com o presidente americano Joe Biden. E Lula vai antecipar sua volta ao Brasil. O presidente reclamou de dores durante a viagem e deverá passar por cirurgia no quadril no fim do mês. A Câmara Municipal de São Paulo cassou hoje o mandato do vereador Camilo Cristófaro, do Avante, por quebra de decoro parlamentar no episódio em que teve um áudio vazado no plenário da casa, usando uma frase tida como racista. Ele disse que aquilo era coisa de preto. O placar foi de 47 votos pela perda do mandato e 5 abstenções. Nenhum vereador votou contra a cassação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está fazendo um alerta sobre um novo golpe que algumas pessoas estão tentando dar, aparecendo na casa das pessoas como se fossem do IBGE. As primeiras denúncias apareceram na cidade do Rio de Janeiro. E mais um golpe está fazendo vítimas no Rio de Janeiro. Criminosos estão se passando por recenseadores do IBGE e indo até as casas uniformizados, dizendo que o censo está incompleto e precisam de dados. Mas, na verdade, é só mais um golpe para tentar recolher mais dados pessoais. Lembrando que a coleta do censo demográfico terminou no dia 28 de maio, mas entrevistadores do órgão continuam em outras pesquisas, como, por exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que acompanha a evolução socioeconômica do país. Para se prevenir desse golpe, é importante checar se o entrevistador está portando o dispositivo móvel de coleta, o DMC, já que nenhuma entrevista é feita no papel, e verificar a identidade do suposto profissional através dos canais de atendimento. O IBGE ainda afirma que não recebeu formalmente nenhuma notificação sobre os possíveis golpes que estão acontecendo no estado. Mas, em caso de qualquer dúvida, é importante entrar em contato com a instituição através do telefone 0800 721 8181. Em situação que ocorreu em abril, só ganhou visibilidade nesta semana. Durante um campeonato universitário, alunos da Universidade Santo Amaro, em sua maioria homens, foram gravados seminus, fazendo gestos obscenos, em uma arquibancada durante um jogo de vôlei feminino. A Polícia Civil está investigando o caso.
era para ser apenas mais um entre tantos jogos universitários que ocorrem em todas as regiões do Brasil. Jogos esses tradicionais dentro do centro acadêmico, por tirarem os alunos da rotina de estudos e principalmente por realizarem uma integração entre universidades. Contudo, o que ocorreu em São Carlos, interior de São Paulo, extrapolou todos os limites do convívio social. Para evitar o constrangimento, as imagens a seguir foram cobertas, mas é possível ver os alunos, todos homens, com as calças abaixadas, ou seja, seminus, enquanto o time de vôlei feminino da instituição jogava contra o time de outra universidade. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, os estudantes aparecem tocando suas próprias partes íntimas. Após a repercussão altamente negativa do caso, a Universidade Santo Amaro afirmou que expulsou 6 alunos do curso de medicina que foram identificados até o momento. Por meio de nota, a Unisa disse que tomou conhecimento das gravíssimas ocorrências e afirmou ainda que outros alunos que forem identificados, seja pela universidade ou pela polícia, receberão a mesma punição. A cena fez com que o Ministério da Educação tomasse medidas duras e, dessa forma, a universidade foi notificada para dar esclarecimentos. De acordo com o ministro da pasta, Camilo Santana, que publicou a mensagem em uma rede social, foi determinado que o MEC notificasse a Unisa sob pena de abertura de procedimento de supervisão e adoção de medidas disciplinares. Para o ministro, o episódio é repugnante. Camilo afirmou que não só repudia, como considera um fato inaceitável. Por conta da cena, os alunos podem pegar até 6 anos de prisão. Isso porque poderão responder por ato obsceno, delito que tem pena de até 1 ano de prisão, ou por importunação sexual, crime considerado mais grave. Nesse caso, se ficar configurado que houve importunação sexual, quando o criminoso pratica ato libidinoso contra a vontade da vítima, a pena varia de 1 a 5 anos de reclusão. Além disso, os estudantes de medicina também podem responder por injúria real. O próximo julgamento de um réu pelos atos de 8 de janeiro foi marcado para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão, marcada para o próximo dia 26, será analisado o caso de Moacir José dos Santos, preso por invadir o Palácio do Planalto. Ele responde ao processo em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão da presidente do STF, Rosa Weber, atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes. No plenário virtual não é feito qualquer debate e os ministros apenas depositam os votos. No total, o STF tem 232 casos para analisar. Os outros mais de 1.000 acusados poderão fazer acordo. O Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas da União que acompanhe as investigações de magistrados que tenham participação no 8 de janeiro. O pedido do Ministério Público de Contas tem o objetivo de garantir que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público investiguem e punam magistrados, promotores e juízes que tenham participado direta ou indiretamente dos atos de 8 de janeiro. Tanto o CNJ quanto o CNMP apuram as condutas de servidores do Judiciário e já identificaram transferências bancárias realizadas por magistrados para manifestantes às vésperas das invasões. O procurador do Ministério Público de Contas, Lucas Furtado, afirma no documento enviado ao TCU que não se pode exigir dos servidores públicos o mero cumprimento da lei. Não basta ser honesto. É preciso parecer honesto e preocupado com a coisa pública. O Tribunal de Contas da União recebeu o pedido na noite de segunda-feira. A análise preliminar para verificar se um processo será aberto ou não ainda não foi iniciada.
Os planos de saúde não são obrigados a cobrir exames prescritos por nutricionistas. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao considerar inconstitucional uma lei do Rio Grande do Norte que exigiu o pagamento. Ao atender a Confederação Nacional das Seguradoras, Gilmar Mendes afirmou que a competência dos estados para legislar sobre proteção do consumidor não alcança a disciplina das relações contratuais para obrigar uma das partes a remunerar serviços diferentes dos previstos. No mercado financeiro, os investidores seguiram na expectativa pelo desfecho em importantes reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,35%, com valor de venda em R$ 4,87. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,37%, aos 117.846 pontos. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central apontou que, em julho, a economia do Brasil cresceu 0,44%. Com o segundo mês seguido de resultado positivo, o indicador, que é uma espécie de prévia do PIB do IBGE, passou a acumular 3,21% nos primeiros 7 meses do ano. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central começou hoje a discutir a taxa de juros da economia. O resultado vai ser divulgado amanhã e a expectativa do mercado é que a Selic, atualmente de 13,25%, sofra uma nova redução. A maioria aposta em uma baixa de 0,5 ponto percentual, mas existem apostas de que desta vez será de 0,75%. Diversos motoristas estão enfrentando problemas para realizar manutenções em seus veículos devido à falta de peças automotivas em oficinas mecânicas. Um dos motivos para essa escassez no mercado é a guerra na Ucrânia, já que diversas peças veiculares vêm de fora do país. A falta de peças veiculares em oficinas de todo o país não é recente, mas nesse ano o problema ficou ainda mais grave. Diversos motoristas de cidades espalhadas por todo o Brasil fizeram a mesma reclamação: o tempo de demora para arrumar o veículo. Além do motorista, o problema preocupa também os mecânicos e as seguradoras, já que não sabem o que fazer para lidar com a questão. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, essa falta de peças ainda é reflexo da escassez de matérias-primas, que prejudicou a produção de componentes como a borracha e plástico durante a pandemia. E com a guerra na Ucrânia, a situação ficou ainda mais grave, principalmente no setor de componentes eletrônicos. Só no ano passado, pelo menos 200 mil veículos deixaram de ser produzidos no Brasil por conta da falta de peças. Segundo especialistas no mercado, muitas peças são produzidas exclusivamente pelas fabricantes dos veículos. E como muitas montadoras fecharam turnos de trabalho este ano, as peças viraram raridade. Com isso, vários setores são prejudicados. Para o grupo de especialistas, a única solução encontrada para resolver os problemas seriam as montadoras retomarem os volumes de produção para poder suprir o mercado. O impacto foi sentido também pelas seguradoras. De acordo com a entidade que representa o setor no país, a falta de peças atinge até 15% dos carros que vão para oficinas mecânicas. Caso a situação não seja normalizada, o preço do seguro pode subir, pois a demanda tem a tendência de ficar maior, tendo como relação o tempo de espera. As contas de serviços essenciais como luz, água, gás e telefone atingiram o maior patamar desde o início da série histórica, em janeiro de 2019, representando 25% das dívidas pendentes dos brasileiros em agosto. Os dados, que fazem parte de um estudo da Serasa Experian, também mostraram que a inadimplência voltou a subir no Brasil no mês passado, com 320 mil devedores a mais do que em julho. Ao todo, 71.740.000 indivíduos estavam no cadastro de nome sujo. A temperatura subiu em todo o país. A previsão é que alguns municípios enfrentem calor extremo nos próximos dias. E em períodos de baixa umidade, a hidratação é um dos principais cuidados com a saúde. E é bom saber a quantidade necessária para cada pessoa.
Quando a questão refere-se à quantidade de água a ser ingerida por dia, muitos têm a mesma opinião. Uns 2 litros de água? 2,5. Uns 2 litros. As principais recomendações realmente apontam para essa média de 2 litros diários. Mas estudos sugerem que esse número não é ideal para todos. Na verdade, já tem até uma fórmula que revela a dose certa para cada um. Cada um é diferente de outra pessoa. Então, as necessidades, elas podem mudar. O peso, quanto maior o peso, quanto mais peso uma pessoa tiver, maior a necessidade de líquido também. Por isso que a calculadora ela pode ser um norte ali para nos ajudar. Essa conta matemática considera que são necessários 35 mililitros de água para cada quilo do peso corporal da pessoa. Assim, se ela pesa 60 quilos, por exemplo, multiplica-se 60 por 35. E o resultado será de um pouco mais de 2 litros de água por dia. Mas a especialista diz que outros líquidos também podem ser incluídos nessa conta. As bebidas líquidas vão nos ajudar muito. Quando a gente fala em água de coco, eu já consigo ali ter mais minerais para o dia a dia. O suco, ele é um bom veículo também, uma boa forma de hidratar. Só que tem que ter cuidado, principalmente quem tem pré-diabetes e diabetes. E de volta à quantidade, a médica lembra que esse número ainda depende de outros fatores, como o suor. Quando a gente faz qualquer atividade física e aquelas pessoas que transpiram mais, eu preciso repor de 300 a 500 ml por hora de líquido. Então, se você transpira mais, você também tem que se hidratar, para eu conseguir manter um equilíbrio. E quando o calor aumenta, também cresce a necessidade de tomar água. Os termômetros marcam 29 graus na capital paulista e registram temperaturas ainda mais elevadas em várias cidades brasileiras neste exato momento. Com esse calorão, somente o consumo adequado de água para evitar a desidratação. Um problema que pode causar secura nos olhos e na boca, cansaço, tontura e até desmaios. A água, ela é o fluido mais importante dentro do nosso corpo. E se eu não consigo repor esse líquido, o meu organismo ele vai pensar o quê? Poxa, se está puxando essa água, eu não vou conseguir manter os níveis de sódio, de potássio, de cálcio, que são minerais que a gente tem também no organismo. Por isso, quem se hidrata regularmente desintoxica o organismo como um todo, regula a temperatura do corpo, tem pele hidratada, lubrifica as articulações e melhora o funcionamento do intestino e dos rins. Quer motivo melhor para começar a se hidratar corretamente? Para quem não tem o hábito, segue a recomendação. Sempre mantenha por perto uma garrafa d'água com a quantidade necessária ao seu organismo ou várias garrafas que somem a sua dose certa. Assim fica mais fácil saber exatamente quanto já tomou e quanto ainda precisa tomar. E utilize alarmes ou aplicativos de celular para lembrar de tomar sempre, de gole em gole, o dia inteiro. Nós precisamos de líquido para manter o nosso equilíbrio. Então, água é o melhor remédio. A Sabesp quer automatizar todo o ciclo do saneamento de 375 municípios do estado de São Paulo até 2030. O projeto piloto do modelo está em fase de conclusão e une inteligência artificial e internet. O modelo que a Sabesp pretende instaurar em todo o estado de São Paulo já foi testado e aprovado na cidade de Morungaba, que fica a 100 quilômetros da capital paulista. No ano de 2021, a cidade de pouco mais de 13 mil habitantes implementou o sistema que une inteligência artificial e internet das coisas. Com isso, os processos que antes eram manuais passaram a ser automatizados e hoje quase toda a operação já é feita remotamente. O ciclo de saneamento básico costuma ser dividido em algumas etapas. Na primeira delas, a água é captada de um rio e levada para uma estação de tratamento, que faz o processo de filtragem e a deixa própria para o consumo. Em seguida, a água é bombeada até os reservatórios. De lá saem os sistemas de distribuição, que atendem às casas, comércios e imóveis da cidade. Após o consumo, a água vira esgoto
esgoto e, através do sistema de coleta, é encaminhado a uma estação de tratamento de esgoto para ser devolvido ao meio ambiente. Hoje em dia, boa parte das etapas desse ciclo é feita de forma manual. Quando ocorre um vazamento numa linha da Sabesp, por exemplo, é preciso fechar o registro para interromper o problema e fazer o conserto. Para isso, um profissional da companhia precisa ir até o local para consertar. Mas em Morungaba não, tudo é automatizado. Outro exemplo de automação está nas estações de tratamento, onde são analisados diversos parâmetros que interferem na qualidade da água, como cloro, turbidez, pH e flúor. No processo convencional, a Sabesp precisa manter funcionários trabalhando numa escala de 24 horas para controlar esses indicadores. No sistema automatizado é diferente. Os sensores instalados nos equipamentos da estação de tratamento detectam essa mudança e mandam uma ação para a bomba. Todo esse sistema funciona com auxílio de dispositivos de internet que fornecem informações sobre as etapas do processo através de sensores. Já a inteligência artificial ajuda na tomada de decisões. O sistema automático também vai permitir que a Sabesp identifique vazamentos internos na casa dos consumidores. Dessa forma, o consumo passa a ser verificado em tempo real e será importante para evitar fraudes e alertar sobre possíveis problemas. A economia global deverá crescer 3% este ano e 2,7% no ano que vem. A previsão é melhor do que a última, divulgada pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A melhoria é atribuída à economia dos Estados Unidos, porque a China enfrenta problemas e a União Europeia também, com a recessão à vista na Alemanha. A Rússia lançou 30 drones e um míssil esta madrugada contra a Ucrânia. Os armamentos atingiram 3 armazéns industriais no oeste do país. Uma pessoa morreu. O prefeito de Lviv, Andriy Savov, informou que a vítima era um homem que trabalhava em um dos armazéns atingidos e enfatizou que o local armazenava produtos químicos domésticos e de ajuda humanitária. A Força Aérea Ucraniana declarou que 27 dos 30 drones foram abatidos. O Ministério de Defesa russo informou através de comunicado que o país lançou ataques contra o exército ucraniano em várias direções e destruiu veículos blindados fabricados nos Estados Unidos. De acordo com um alto funcionário do governo ucraniano, o navio de carga África Resiliente, que transportava 3.000 toneladas de trigo, deixou o porto ucraniano pela primeira vez em direção à Turquia desde o fracasso no acordo de grãos. O presidente Vladimir Putin deve se reunir com Xi Jinping em Pequim em outubro. O anúncio foi feito pela Rússia e representa a primeira viagem de Putin ao exterior desde o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por deportação ilegal de crianças. A Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul recuperou filhotes de papagaio que seriam levados para o interior de São Paulo por traficantes de animais silvestres. Foram 79 filhotes de papagaio verdadeiro que foram apreendidos na ação da PMA. O trabalho faz parte de uma operação desencadeada desde o mês passado. Esse período de final do ano é o período reprodutivo delas, é o período onde a gente sabe que o tráfico acontece, porque esses criminosos eles retiram os filhotes do ninho, como foi o caso, né? Eram pequenos animais bem pequenos mesmo, e fazem esse transporte. As aves estavam em um compartimento que simulava o banco traseiro do veículo. A caixa tinha apenas 12 centímetros de altura, 1,25 m de comprimento e 46 centímetros de largura. Os animais foram trazidos para o CRAS, aqui de Campo Grande, onde vão passar por reabilitação para tentar, então, uma reinserção na natureza. A recuperação é complexa, pois os papagaios são filhotes muito novos, sequer aprenderam a se alimentar. O casal que estava com eles disse que pegou de um traficante em Angélica por R$10.000 e entregaria por 13 mil em Presidente Venceslau, São Paulo. Para quem adquire, para quem vende, para quem tem em cativeiro, é o mesmo crime, né, que se enquadra no mesmo artigo. A detenção de 6 meses a 1 ano e também a multa, que é de 500 a 5 mil por animal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje a suspensão do juiz federal Eduardo Apio nos casos envolvendo a Operação Lava Jato.
Toffoli também suspendeu um processo administrativo contra o magistrado na Corregedoria Geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ministro disse que todos os procedimentos administrativos sobre os magistrados que atuaram na Lava Jato devem tramitar no Conselho Nacional de Justiça, a fim de viabilizar a análise conjunta, como já vem ocorrendo em relação à correição extraordinária na 13ª Vara Federal Criminal. A suspensão do juiz federal foi reconhecida por unanimidade da 8ª turma do TRF. Apio está afastado do cargo de juiz federal da Lava Jato desde maio, por ser alvo de investigação por suposta ameaça ao filho do desembargador federal Marcelo Malucelli. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o governo vai enviar o projeto de lei ao Congresso até o fim do mês para criar uma bolsa para estudantes do ensino médio. Além disso, o ministro disse que o PL, que muda o novo ensino médio, está pronto para ser enviado ao presidente Lula. Com o objetivo de incentivar o estudante a permanecer na escola e, consequentemente, reduzir a evasão, o projeto de bolsa deverá ser enviado ao Congresso ainda neste mês. Contudo, Santana não detalhou qual será o valor do benefício. Ao olhar para os outros programas sociais do governo do PT, é de se imaginar que siga uma tendência e o MEC deva avaliar o valor da bolsa antes mesmo do projeto ser lançado. Isso porque será necessário a definição se o programa dará um benefício menor para atingir um número maior de estudantes ou se dará um recurso de valor maior que, no entanto, atenderá menos pessoas. O modelo analisado considera o pagamento de um valor mensal e outra parte deve ser em depósito em uma espécie de poupança que poderá ser sacada quando o estudante concluir a etapa. Ainda sobre a educação nacional, o ministro confirmou que está pronto o projeto de lei que desfaz parte da reforma do ensino médio e disse esperar que as mudanças sejam aprovadas pelo Congresso ainda este ano, para que as escolas possam fazer ajustes na etapa ainda em 2024. Entre as alterações, existe a retomada da carga horária das matérias de formação básica, como português e matemática, para 2.400 horas. Na reforma, elas haviam sido reduzidas a 1.800. Outro ponto que também será mudado é o Enem. De acordo com o ministro, não tem previsão de mudanças, mas será discutido junto ao novo Plano Nacional de Educação. O Exame Nacional, no entanto, só terá alterações em 2025. Para finalizar, Camilo Santana disse ainda que as mudanças no ensino médio vão alterar a formulação dos itinerários para que eles sejam definidos por regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. No Uruguai, uma professora viaja 108 quilômetros todos os dias para dar aulas a 2 crianças. Para isso, precisa contar com a generosidade de motoristas para chegar à escola onde leciona na zona rural. Maria Domingues se formou em magistério em 2019 e tem 29 anos. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, ela fica às margens da estrada, onde começa a rodovia 56, da pequena cidade de Flórida, 90 quilômetros ao norte da capital, Montevidéu. Vestida com sua bata branca, para que saibam que ela é professora, ela estende o braço direito e mostra sua mão na tentativa de algum motorista pare e ofereça uma carona. Maria precisa chegar antes das 10 horas à escola rural de Paso de la Cruz del I, a 108 quilômetros de sua casa, para dar aula para Juliana, de 4 anos, e Benjamin, de 9, os únicos alunos daquele centro educacional. Ambos, filhos de famílias que moram na região e trabalham no campo. Sem carona, não tem como chegar à escola, já que não tem veículo próprio. Mas mesmo se tivesse, não teria como arcar uma viagem tão longa, e sua moto não conseguiria realizar o trajeto. Já por transporte público, seria preciso pegar 2 ônibus, sendo o primeiro saindo de Flórida às 6h15 da manhã e o segundo às 9 horas, e ela não chegaria a tempo. Para se deslocar de sua casa até o ponto de partida,
Maria vai de moto e a estaciona ao lado de um posto de gasolina. Para pedir carona, às vezes encontra uma colega que leciona em outra escola e fica mais fácil de encontrar alguém para levá-las adiante. Caminhoneiros e trabalhadores do campo são os mais solidários. Após 31 quilômetros, elas descem em um ponto de ônibus em San Gabriel, um povoado de 172 habitantes. Elas voltam a posicionar-se à beira do asfalto em busca de alguém disposto a parar o veículo e levá-las para cima no mapa. Maria Domingues tem pela frente um trajeto de 63 quilômetros e a amiga desce um pouco antes. Depois de 40 minutos de viagem, chega à fazenda Jasmim, onde encontra a Eco, uma motocicleta de baixa cilindrada que ela ganhou de presente da sua mãe quando completou 15 anos de idade. É a moto que a leva à escola distante todos os dias. Lecionar para as duas crianças, com idades diferentes, é um desafio. Tudo se torna muito familiar, criando um vínculo inevitável. Quando o estudo termina por volta das 3 da tarde, Maria Domingues fecha a escola e volta para a fazenda na Eco, onde ela guarda a moto, e segue novamente para a margem da estrada. E fica à espera da próxima carona. De cada 4 pessoas que realizam refeições saudáveis, uma acaba estragando os efeitos da dieta comendo guloseimas e lanches ultraprocessados. Muitos desses alimentos têm efeito pior para a dieta que um prato de comida. Possuir alimentação saudável não envolve apenas montar as grandes refeições com base em dietas pouco calóricas. É normal muitas pessoas pensarem que se o café da manhã, o almoço e a janta forem baseados em alimentos bons para a saúde, a escolha de lanches não necessariamente precisa seguir a mesma regra. Porém, um novo estudo realizado por pesquisadores da King's College London, na Inglaterra, mostrou que isso está errado. Na Inglaterra, pelo menos 47% dos entrevistados relataram comer 2 lanches por dia, enquanto 29% deles comiam com uma frequência maior. No entanto, a descoberta que levantou uma preocupação nos cientistas é de que mais de 25% dos participantes fazem escolhas saudáveis para as refeições principais, mas preferem lanchar rotineiramente alimentos ultraprocessados e guloseimas açucaradas. As escolhas ruins no momento de apenas beliscar antes das refeições estão ligadas a um índice de massa corporal mais elevado e uma maior massa de gordura visceral. Todos fatores ligados a doenças metabólicas, como acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares e obesidade. O horário em que se come também é importante. Fazer esses lanchinhos após as 9 horas da noite está associado a uma escolha por alimentos mais ricos em calorias, em gorduras e açúcares. Ainda de acordo com a pesquisa, nem todos os lanches devem ser evitados. Opções leves e saudáveis são a melhor escolha para investir na rotina quando já se preparam alimentações maiores de boa qualidade. É possível preparar em casa para sempre ter na bolsa alimentos como nozes, frutas frescas, sanduíches integrais e iogurte. Os lanches leves são importantes para os adultos, pois fornecem energia e ajudam a aumentar o consumo de nutrientes essenciais. O Brasil vai receber na semana que vem o primeiro exame de sangue que detecta sinais precoces de Alzheimer. O teste, desenvolvido nos Estados Unidos, vai custar R$ 3.600 e, por enquanto, estará disponível em apenas um laboratório nacional, sem cobertura de planos de saúde. Mesmo com este preço, é quase 3 vezes mais barato que o teste disponível no país, considerado padrão ouro para a identificação da doença. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que em todo o mundo, 1 em cada 3 adultos sofre de hipertensão. E o problema se torna ainda mais alarmante, já que quase metade não sabe se tem a doença ou então não recebe o tratamento adequado. A hipertensão é uma doença crônica que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar a paralisação dos rins. Doença essa que é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial,
como os hábitos de vida do indivíduo. A pressão é criada pela força do sangue contra as paredes das artérias ou vasos sanguíneos. Quando essa pressão chega ou ultrapassa 14/19, ela pode causar danos. O levantamento realizado pela OMS, além de trazer o dado alarmante de que 1 a cada 3 adultos sofrem de pressão alta, as estatísticas mostraram que a situação também é preocupante no Brasil. Em solo nacional, mais de 50 milhões de brasileiros com idade acima de 30 anos convivem com hipertensão. O estudo demonstrou ainda que no Brasil, 62% estão tratando a doença, mas apenas 33% dos 50 milhões de hipertensos controlam a pressão arterial. De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, se o Brasil melhorar as taxas de tratamento de hipertensão, o país poderia evitar cerca de 365 mil mortes até 2040. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que todos os adultos façam um exame para medir a pressão pelo menos uma vez por ano. Se houver o diagnóstico, a pessoa tem que tomar remédios e adotar hábitos saudáveis, como reduzir o sal, a bebida alcoólica, não fumar e fazer exercícios físicos. Essas medidas podem, inclusive, adiar as complicações relacionadas à hipertensão. Um estudo mostrou que realizar exercícios e yoga ajudam a melhorar a função respiratória em pacientes asmáticos, além de ser um aliado importante no tratamento contra a asma. Os exercícios avaliados pelos cientistas de uma universidade chinesa demonstraram a função pulmonar, sendo que a yoga e os exercícios respiratórios combinados com treino aeróbico se destacaram. De acordo com os idealizadores do estudo, os exercícios físicos podem melhorar o controle da asma e a função pulmonar, reduzir os episódios agudos da doença, além de beneficiar a qualidade de vida e a ansiedade. O estudo é considerado uma novidade, pois antes a atividade física era contraindicada para asmáticos, já que se acreditava que ela poderia desencadear ou agravar os ataques. De fato, pacientes com a doença mal controlada frequentemente apresentam sintomas durante os exercícios. Alguns, inclusive, manifestam o quadro apenas durante a atividade física, condição conhecida como asma induzida por exercício ou broncoespasmo induzido por exercício. Porém, é muito importante manter acompanhamento médico para avaliar a estabilização do quadro clínico e a resposta aos medicamentos, ou até se pode haver um quadro de asma induzida por esforço físico. Essas atividades físicas precisam ser feitas de forma segura, levando em conta características individuais, como idade, fatores ambientais e controle da doença. Para chegar ao resultado, cientistas chineses analisaram 28 pesquisas, que incluíram mais de 2.100 voluntários, e abordaram várias técnicas respiratórias, desde exercícios aeróbicos até técnicas de relaxamento e yoga. Cientistas do Museu de História Natural de Londres e de outros institutos britânicos de pesquisa descobriram uma das primeiras bactérias a habitar o solo da Terra. Ela é diferente das bactérias de hoje em dia que causam doenças em humanos. Pelo que tudo indica, ela viveu no planeta há pelo menos 407 milhões de anos e foi fundamental no processo de produção de oxigênio da atmosfera. Os pesquisadores afirmam que esta espécie cresceu no solo durante ou no mesmo período que as primeiras plantas terrestres se desenvolveram. Por esse motivo, ela é considerada pelos cientistas um elemento fundamental para que a vida no planeta ocorresse como a conhecemos hoje. Apesar da descoberta ter sido considerada uma novidade, a bactéria não é nova para a ciência. Ela já tinha sido encontrada em 1959, durante as escavações em uma jazida paleontológica conhecida na Escócia.
A Confederação Brasileira de Futebol afastou os árbitros envolvidos na marcação do pênalti para o Grêmio no jogo contra o Corinthians, realizado nesta segunda-feira. Em nota, a CBF informou que o árbitro de vídeo deveria ter recomendado a revisão e, consequentemente, o árbitro de campo dar o pênalti. O empate frenético em 4-4 terminou com um lance polêmico de arbitragem. Já nos acréscimos da segunda etapa, Ferreira cruzou a bola na grande área, que bateu no braço de Yuri Alberto, atacante corintiano que tentava bloquear o lance. E conseguiu. O Wilton Pereira Sampaio, árbitro do jogo, não marcou nada. No entanto, o jogo chegou a ser paralisado para análise do árbitro de vídeo, comandado por Emerson Ferreira de Almeida, que acompanhou a decisão e não chamou o companheiro para revisão na cabine do VAR. O lance gerou reclamações dos gremistas, especialmente de Renato Gaúcho, que considerou um erro grave do juiz. Portaluppi, no jeito Portaluppi de ser, comentou sobre o episódio em entrevista coletiva. E perguntar para o árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Só ele. Até o Steve Wonder acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele acho que poderia dar esse pênalti. Pelo lado corintiano também existe reclamação. O motivo é que na primeira etapa, o lateral esquerdo do time paulista, Fábio Santos, dividiu a bola na área com um defensor do Grêmio. O lance também gerou dúvida, já que o jogador Natan não acertou a bola. O árbitro da partida também não foi chamado pelo VAR. Nesta terça-feira, a comissão de arbitragem reconheceu que a decisão no jogo foi errada. Em uma nota, a confederação disse: o atleta número 9, em ação de bloqueio com o braço em posição antinatural, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola nesta ação caracteriza a infração de pênalti. Portanto, uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo e, quanto não marcada, o VAR deveria recomendar tal revisão. A confederação também decidiu afastar por tempo indeterminado o árbitro Wilton Pereira Sampaio e a equipe do VAR envolvida na partida, composta por Johnny Barros de Oliveira, Michel Patrick Costa Guimarães e Emerson de Almeida Ferreira. O fato curioso é que Emerson de Almeida Ferreira já se envolveu em uma polêmica de arbitragem no ano passado. Na ocasião, Emerson não checou o impedimento na origem da jogada que gerou o gol do São Paulo aos 20 minutos do segundo tempo, quando Jonathan Calleri recebeu lançamento em posição irregular, invadiu a área e foi derrubado por Gustavo Gomes, do Palmeiras. O VAR chamou o árbitro para a revisão de um pênalti que foi marcado e convertido por Luciano. Na ocasião, a CBF disse que o árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis e traçar a linha de impedimento. Após o erro, o árbitro foi retirado do quadro da CBF. Um evento gratuito em Guarulhos, na Grande São Paulo, celebra o passado, o presente e o futuro dos jogos eletrônicos. O Museu Itinerante do Videogame ficará no Shopping Internacional até o dia 24 de setembro. Eu convido você para fazer uma viagem pela história da tecnologia e do entretenimento. Vamos entrar em uma máquina do tempo, que é o Museu do Videogame, aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. O evento é gratuito e conta com jogos interativos, exposições de consoles antigos, palco de dança, simuladores de corrida, entre outras atrações, distribuídas em um espaço de 700 metros quadrados. O acervo mostra a evolução do entretenimento eletrônico e a influência cultural dos videogames. Essa história começou em 1967. É um protótipo do que seria o primeiro videogame do mundo, criado pelo pai dos videogames, o Ralph Baer, na casa dele. Ele teve a ideia, né, e depois ele vendeu a ideia para uma empresa chamada Magnavox Odyssey,
que comercializou, que produziu e comercializou o videogame no mundo. Vamos para 1972. David, o que esse ano reservou na história dos videogames? Lançamento do que é o ápice, né, da história dos videogames. O Magnavox Odyssey de 1972 é o videogame mais antigo que nós temos no acervo do Museu do Videogame. Este console com certeza está no coração de muitos brasileiros. Em 1977 trouxe novidades aqui para o país, não é verdade, David? Sem dúvida. 1977 e 78 é o ano dos videogames do Brasil. E a Philco Ford trouxe para o Brasil o telejogo e fez um sucesso tremendo. Em 1976 chegou ao mercado internacional um console que revolucionou o mundo dos jogos eletrônicos. É o conhecido Canal F. Era um videogame que você podia trocar os cartuchos. Até então você não tinha essa opção, o que facilitava muito e permitia com que os videogames ficassem mais baratos, mais em conta, tendo a oportunidade de você trocar o jogo em um simples cartucho. Na mostra, os visitantes podem reviver momentos da infância. E para as mais recentes gerações, novas experiências estão garantidas. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar no controle pequenininho do Atari, mas eu achei bem legal jogar nesse controle grandão. Eu acho que a sensação da alavanca é parecida com aqueles carrinhos de controle remoto. E eu acho que esse evento aqui é como se fosse uma máquina do tempo realmente. A gente passa no corredor, tem um monte de console antigo, contando a história, né? E é bem legal, assim. Ao mesmo tempo que eu tô vivenciando o passado, eu tô aprendendo com ele, é muito legal. É bom demais porque a gente quase não vê isso aí, entendeu? É bom demais as pessoas estar assim para poder saber um pouco mais da nossa infância, né? Hoje em dia já não tem mais, tem os videogames tudo moderno. E depois dessa viagem no tempo, chegamos à atualidade e vamos falar das novas tendências no mundo dos videogames. Aqui agora nós temos a realidade virtual e os simuladores de corrida. Não só uma tendência, mas também uma curiosidade muito grande das pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e de testar essa tecnologia. Juan Destro, gerente-geral de comunicação e marketing do International Shopping, fala do evento e dos benefícios para a cidade de Guarulhos ao receber o Museu do Videogame. Quisemos trazer esse evento para cá, porque assim, está muito em alta agora a questão de games e esportes, e a gente acredita que esse tipo de evento traz tantas pessoas que agora estão antenados com os novos videogames, novos consoles, mas também a família do pai que quer trazer o filho aqui para poder brincar com o que ele brincava na época dele. Então a gente tem visto aqui muitos jovens e pais que trazem seus filhos para cá. Então é um evento que a gente trouxe aqui para Guarulhos, para a família. É o primeiro final de semana aqui do evento, tivemos 10 mil pessoas aproximadamente, temos a expectativa de chegar em 100 mil pessoas aqui no evento, e a gente tem trazido muita gente não só de Guarulhos para cá, mas também de São Paulo, das cidades ao redor de Guarulhos. Então tem sido um evento muito importante aqui para o shopping e para a cidade. A próxima parada do Museu do Videogame itinerante será em Lauro de Freitas, na Bahia, entre os dias 7 e 22 de outubro, no Parque Shopping Bahia. E antes de ir embora, não perdi a oportunidade e joguei alguns dos games que mais marcaram minha infância e adolescência. Eu também viajei no tempo e virei criança novamente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite e fique na paz.